Olá! Esse é o canal Entidades e o Paranormal. Quero convidar a todos a assistirem essa história sobre essa entidade. Tenho certeza que ela vai lhe impressionar com seu valor de informações. Algumas até ninguém havia contado até hoje. Então embarque nesse vídeo, venham conosco neste mar de aprendizados, que você não vai se arrepender. Assistam até o final, pois vou revelar algumas informações importantes para sua proteção espiritual. Todos sabemos que muito do nosso mundo é paranormal, estar sempre adquirindo informações e conhecimentos é importante para nossa progressão nessa existência. Então, sem mais delongas, vamos à história. A história do Exu Marabô. O verdadeiro nome de Exu Marabô seria Perostino. Ele teria vivido em uma aldeia na França por volta do século XV. Nesta mesma época o catolicismo era muito influente, e até mesmo obrigatório. Perostino desde de cedo era um amante das práticas da bruxaria, então, ele preferiu se manter distante das aldeias, e passou a viver recluso nas matas, pois a sua prática poderia ser entendida de forma errada, e ele seria punido com a morte pela Igreja Católica. Houve nessa época uma epidemia de doença que se espalhou pelo reino todo, e causou muitas mortes. A rainha desse reino adquiriu esta doença e havia ficado muito mal. O rei gastou muito de sua riqueza para ajudá-la com médicos e sacerdotes. Por amar demais sua rainha, o rei mandou que viessem sacerdotes de outros lugares, que tentaram com rezas e ervas, mas tudo foi inútil. Marabô, na época que acontecia esse fato no reino, vivia escondido nas matas, mas sua fama de poderoso curandeiro se espalhava aos quatro ventos nessa região. Essas informações chegaram ao rei, que ao ouvir sobre a fama de Perostino, mandou que soldados o levassem para cuidar da rainha como um prisioneiro. O desespero do rei para salvar sua rainha fez com que ele tentasse essa investida de usar bruxaria para salvá-la. Quando os soldados chegaram com Perostino como prisioneiro para ajudar a rainha, sua aparência causou espanto. Ele era um homem forte de aparência brusca, pele escura e cheio de adornos e colares. Seu corpo apenas era coberto nas partes íntimas, e ele andava vestido com um pano preto. A aparência de Perostino em nada importava ao rei nesse momento. Ele só estava preocupado em salvar sua rainha. Ele levou o bruxo aos aposentos de sua esposa e pediu para o bruxo ajudá-lo. Perostino disse que sabia exatamente o que fazer, mas para ajudá-la ele tinha algumas exigências que teriam que ser cumpridas à risca, pois a cura da rainha dependeria disso. Ele pediu para ficar trancado sozinho com ela no quarto, e somente o rei poderia entrar para ver a evolução do tratamento. Assim o rei ordenou, e durante 3 dias e 3 noites Perostino ficou no quarto com a rainha. Ele só saía para pedir animais, água e ervas. Mas o tratamento seguiu, agora está melhor, e foi então que no 4º dia, a rainha saiu do quarto renovada e ilesa, como se nunca tivesse ficado doente. O rei, muito agradecido ao bruxo, disse a ele que ele poderia pedir o que quisesse e ele ia ser muito rico. Perostino disse ao rei que na verdade ele não queria dinheiro, apenas tinha o desejo de praticar seus rituais onde quisesse, sem ter que se esconder da Igreja Católica, e morar onde achasse melhor. Assim foi feito então, e o rei ainda mais nomeou Perostino para o cargo de médico da região para acabar com a doença que estava assolando o reino. Era uma época de guerra e Perostino curava até os soldados que estavam em batalha. Ele estava fazendo muito bem ao povo daquela região, tanto que chegou a ficar famoso até fora do reino, e cotado para em alguma ocasião pegar o trono do rei. O monarca no poder ficou assustado com essa possibilidade. Ele tinha 12 herdeiros, mas ninguém os adoravam, e sim agora adoravam a Perostino. Há alguns relatos que esse rei era na verdade o rei Carlos VI da França. Ele pediu ao bruxo que fosse embora, pois estava se tornando uma ameaça ao reino. Perostino ficou muito chateado, pois não havia feito nada de mal a esse reino, pelo contrário, ele fez tudo de bom por eles. Ele aceitou a decisão do rei, apenas pediu um jantar de despedida. O rei aceitou, mas algo nesse jantar deu errado, pois todos que participavam dele morrem de causas naturais, incluindo o rei. Perostino teria envenenado a todos, mas como a medicina da época não era capaz de dar um laudo, assim acreditaram no estranho fato de tantas mortes ocasionais. Após esse acontecimento, Perostino volta a ficar recluso nas matas e se torna um ser obscuro, maldoso.
Ele passou a fazer magias voltadas para o mal, só que tanto o mal se voltou contra ele e ele pegou a doença que havia livrado tanta gente. Ela veio tão forte sobre ele que em menos de um ano a doença o matou. Quando Perostino desencarnou, ele foi direto para o umbral. Lá ele passa muito tempo até atingir sua evolução e percebendo que em todas as suas passagens dele na Terra ele sempre foi bom, que a maldade não fazia mesmo parte dele. Ele começou a vir na Terra como um Exu, uma entidade que vinha para ajudar as pessoas. O Exu Marabô é uma entidade de poucas palavras, mas ele é direto no que diz, ele não se envolve em problemas que ele realmente não possa resolver. Ele é uma entidade com costumes que variam da forma que ele for doutrinado. Gosta muito de licor e cachimbo. Apelidado como o homem que carregava as 7 cabaças, dizem que ele também poderia ter nascido na Finlândia e vivia em suas florestas geladas. Havia sido o feiticeiro que espantou a maior mamada de búfalos mais perigosa da região com sua bruxaria. Seus médiums são pessoas sérias no geral, até rabugentas, mas muito inteligentes. Os médiums de Marabô são ótimos com comércio por serem muito bons com as palavras. São pessoas que vivem de extremos ou amam muito ou odeiam. Os médiums de Marabô têm uma percepção forte e são muito bons nos feitiços, sendo impossível derrubá-los. Então esse foi mais um vídeo do nosso canal. Esperamos que tenha gostado. Deixem o like, compartilhem e comentem. Sigam o canal para ter mais informações sobre o paranormal. Até o próximo vídeo.